Você não acha isso um pouco perigoso? Começar a abrir precedentes para falar, mano. Tipo assim, eu vejo muito. Esses parlamentares que foram bloqueados são parlamentares bolsonaristas, né? Tá afrontando, né? E aí, como são bolsonaristas, você vê o governo batendo palma, apoiando isso aí, né? Parabéns, faz mesmo, tá certo. Cara, você abre uma porteira assim que você não devia ter aberto, sabe? Pode chegar nele outro dia, né? Com certeza. Eu vou concordar, mas vamos lá, vou fazer algumas considerações aqui. Todo ativismo ele é perigoso. Por quê? Porque ele é ocasional, sabe? Você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, lá você tinha aquela ideia de segregação, né? Você tinha banheiro de brancos e negros, você tinha ambiente de brancos e negros, você tinha bebedouros de brancos e negros, você tinha toda aquela segregação racial nos Estados Unidos. Aquilo lá foi fruto de ativismo. Foi fruto de ativismo. Tá entendendo? Então, é a ocasião que vai determinar, por exemplo, a ideia do ativismo. O ativismo não é necessariamente bom, não é necessariamente ruim. Ele é fruto de ocasião. Isso me preocupa. Mas sempre teve isso nos Estados Unidos, não? Sempre teve. Sempre teve. No Brasil é um fenômeno recente. Eu acho que até antes da Constituição dos Estados Unidos já rolava isso lá dentro, não? Antes da Constituição não dá pra falar, né? São 230 anos. Você não tinha nenhuma Constituição de Estado, a existência de um Estado. Você pegava antes. o sul dos Estados Unidos, era uma região mais racista, Não, né? tô falando do ativismo. Tô falando do ativismo. A própria Suprema Corte legitimar aquilo, é isso que eu tô falando. Tá. A Suprema Corte legitimou eu não essa imaginava segregação. Isso, eu não imaginava. Foi. Ela validou, vamos assim dizer, essa segregação e foi uma decisão ativista. Acontecia e tava tudo certo. Aí foi julgar se era válido ou não, entende? Ele foi lá certo. E legitimou isso. Caralho, velho. Foi uma decisão, portanto, da própria Suprema Corte. Então, o que eu tô tentando mostrar é o seguinte, o ativismo, ele é de ocasião. Você não tem segurança nenhuma. O que é ativismo bom hoje pode ser amanhã ruim. Quer ver, por exemplo? Quando você fala... O Supremo Tribunal Federal recentemente, ele falou que equipar ao racismo a ideia da homofobia. A gente estava até trocando uma ideia com isso antes de entrar no ar. Ele falou que é uma fala, por exemplo, racista. Quando você fala raça, é do ponto de vista sociológico. Não é pelo ponto de vista biológico. Então você pode abrir brecha para grupos vulneráveis historicamente, ser incluído nesse conceito de raça. E nesse conceito de raça, você vai ter também comunidade LGBTQIA+. Entende? Então, por exemplo, se você impede uma pessoa de entrar nesse estúdio porque ela é negra, foi racismo. Se você impede uma pessoa de entrar, sei lá, num cinema porque ela é nordestina, é racismo. Agora, se você impede uma pessoa de entrar no cinema porque ela é transexual, é também racismo, entende? Porque a orientação sexual e a questão de identidade de gênero também entraria nesse conceito de raça. De entrar num banheiro, por exemplo? Exato. Isso é racismo. Seria um problema? Seria. Isso que aconteceu recentemente numa faculdade aí, que tinha uma mulher dos mais fortão, assim, trans. Era. E não vai entrar. Crime. Então isso é considerado racismo. Racismo. Tá? Se você impedir a pessoa... E racismo é crime. É, claro. Se você impedir a pessoa de ter direitos por conta daquilo, eu posso estar equivocado porque a lei lá, ela fala exatamente os locais. Acredito que o banheiro não vai ter. Então você vai ter uma discussão um pouco mais polêmica sobre isso. Mas se você impedir a pessoa, por exemplo, de entrar no hotel, isso que eu tenho certeza que tem lá, porque ela é negra, você impedir a pessoa de entrar numa lanchonete, porque ela é baiana, nordestina no caso, aqui você vai ter também uma situação. Banheiro especificamente eu não sei, porque eu acredito eu que não tenha lá. Então se você não vai ter uma discussão vai maior. ter em breve, né? Porque então você começa a abrir pra vamos dialogar isso aqui e tal. A questão é o seguinte, quando você coloca que esse raça, a expressão raça é do ponto de vista sociológico, você acaba permitindo que a jurisprudência crie um tipo penal. E você tem um princípio básico do direito penal que é chamado de princípio da reserva legal. O que é isso? Apenas uma lei pode criar um crime. Tem que ser uma lei certa, escrita, estrita e proporcional. Uma lei certa, quer dizer, lei ordinária. Escrita quer dizer que não pode ser costume, entende? Tem que ser uma lei em sentido estrito, não pode ser medida provisória, não pode ser decreto, entende? Tem que ser uma lei proporcional. Imagina, por exemplo, se você pega a pena de furto e coloca de 50 a 100 anos. Isso aqui não é proporcional. O bem jurídico lesado tem que ser proporcional à pena que você tem. Esse é um princípio básico do direito penal. Quando você permite que o Supremo Tribunal Federal fale que raça
não é apenas do ponto de vista biológico, mas é também do ponto de vista sociológico, você acaba intervindo nessa ideia de reserva legal. Então, essa decisão, ela é bastante criticada quanto a isso do ponto de vista acadêmico. Você tá entendendo? Só que é uma decisão que ela foi progressista. É uma decisão, na verdade, que grupos vulneráveis que constantemente são vítimas dessa homofobia aplaudiram. A questão é, amanhã, o próprio STF, por exemplo, pode falar que é terrorismo você fazer movimento sem terra. Esse pessoal que aplaude hoje, amanhã pode se ofender com aquilo. Você tá entendendo? Então, quando você fala de ativismo aqui, você está falando uma situação que ela é muito fruto da ocasião. Ela é fruto de contexto. E o ordenamento jurídico não pode ser dessa forma. E o ordenamento jurídico, digamos, é complicado você analisar essa ideia do ativismo, sobretudo em matéria penal. Me parece bastante preocupante.